Olá, apoiadores Brasil, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de História João Carlos e hoje vou trazer para vocês a história sobre a formação do Estado absoluto inglês. Como o Estado se tornou absoluto na Inglaterra. Essa história tem a ver com a dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela sai vencedora da Guerra das Duas Rosas, em que duas famílias poderosas, que tinham em seus brasões o símbolo da rosa vermelha e da rosa branca, que são as famílias de Lancaster e York. Essas Guerra das Duas Famílias, pelo trono inglês, acabou enfraquecendo as mesmas famílias. E assim uma terceira família, a família Tudor, através do rei Henrique VII, assumiu o trono, porém ainda não com poderes absolutos. O ambiente da Inglaterra era o seguinte: a Inglaterra era um país católico, o Papa tinha muitos poderes sobre o reino inglês, como era comum neste período por volta do século XVI, início do século XVI. Então o Papa tinha poderes muito fortes em todas as monarquias que estavam brotando na Europa no início da Idade Moderna. Na Inglaterra não era diferente. A Inglaterra possuía uma igreja católica forte e 1/3 das terras inglesas eram pertencentes à Igreja Católica. Então o Papa tinha um poder muito forte nesse 1/3 das terras inglesas. Quando Henrique VII morre, seu filho Henrique VIII assume o trono, muito novo. E ele se casa com a rainha a herdeira do trono inglês, a rainha Catarina de Aragão. E assim ele passa a governar a Inglaterra. Porém, a rainha Catarina de Aragão não lhe deu um filho homem, depois de 23 anos de casada. Ela apenas teve uma filha, chamada Maria, que será a rainha Maria I da Inglaterra, mais tarde. Assim, o rei, depois de 23 anos de casado, o rei Henrique VIII decide procurar o Papa e pedir o divórcio da rainha Catarina de Aragão. Porém, o divórcio é um dogma da Igreja Católica, que o casamento é indissolúvel, e o Papa rejeita a ideia do divórcio. Quando o rei Henrique VIII tem essa notícia da rejeição do Papa, ele rompe com a Igreja Católica. A impressão que passa é que é uma briga apenas religiosa, mas os historiadores concordam com o seguinte fato, que ele usa isso como pretexto para romper com a Igreja Católica e assim decretar, através do parlamento inglês, o Ato de Supremacia de 1536. O que dizia o Ato de Supremacia? Criava uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. O chefe supremo da Igreja Anglicana é o próprio rei Henrique VIII. Todas as terras pertencentes à Igreja Católica no interior da Inglaterra seriam confiscadas pelo rei, e todo o clero católico que vivia na Inglaterra, que não tivesse ido embora, ele seria obrigado a se converter ao anglicanismo. Caso se recusassem à conversão, seriam presos e decapitados. Assim, com o ato de supremacia, Henrique VIII detém todo o poder sobre a Inglaterra, retirando assim o poder do Papa sobre o território inglês. Porém, continuava ainda o problema dele de herdeiro, porque na lei inglesa, na Magna Carta inglesa, que vem desde o século XI, previa que a dinastia, o trono, só podia ser exercido por um rei do sexo masculino. Assim,
Henrique VIII, ele, depois de separar da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, ele se casa com uma dama de honra de Catarina de Aragão, que acredita-se que ela já era amante do rei. Chama-se Ana Bolena. Ana Bolena, ela tem uma filha, Elizabeth, que será a rainha Elizabeth I da Inglaterra, porém ela não consegue gerar um filho homem para o reinado inglês. E assim, depois de 3 anos de casada, o rei recebe graves denúncias de membros da corte, que eram rivais de Ana Bolena, acusando-a de adultério. Então, o rei também, de acordo com um ponto de vista histórico, vê um pretexto para retirar Ana Bolena do reinado, da sua influência sobre a corte. Então, ela é condenada à morte por decapitação e é decapitada. Assim, 10 dias depois, Henrique VIII se casa novamente. E ele vai se casar com uma nova dama de honra, de Ana Bolena. Ou seja, Ana Bolena experimenta um pouco do próprio problema que foi gerado para Catarina de Aragão. Henrique VIII casa com a dama de honra de Ana Bolena, chamada Jane Seymour. Jane Seymour, ela fica pouco mais de 1 ano casada com Henrique VIII. Ela gera um filho homem, chamado Arthur. Porém, por problemas no parto, decorrência de um parto complicado, ela acaba falecendo 12 dias depois do nascimento do herdeiro do trono, Arthur. Uma curiosidade, o Arthur, que seria o herdeiro legítimo do sexo masculino, que cumpria a lei sálica, ele não pôde assumir o trono porque ele morreu com 15 anos de idade, de uma enfermidade que era comum naquele período, que não existiam antibióticos e nem eram conhecidas, a medicina não conhecia o tratamento para diversas doenças. Então ele faleceu ainda adolescente e não pôde assumir o trono. Assim, continuava o problema do herdeiro ao trono ser do sexo masculino. O rei Henrique VIII, então, se casa com Ana Cleves. Ana Cleves era uma princesa, uma nobre alemã. E VIII casa com ela, porém, após 6 meses de casamento, ele descobre que ela era casada com um nobre, mas não vivia junto com esse nobre. Então, Henrique VIII vê nisso também uma forma de divórcio e se divorcia dela, um pretexto para o divórcio. Acaba se divorciando dela, ela mantém uma relação de boa convivência com o rei, morando no castelo que foi de Ana Bolena até o final de sua vida. Provavelmente o rei fazia visitas periódicas a este castelo durante o resto de sua vida. Mas, como esposa, ele não podia manter a bigamia. Então ele se casa novamente, em seguida, com Catherine Howard. Catherine Howard tinha apenas 16 anos de idade e o rei já tinha 49 anos de idade e já sofria de vários problemas de saúde devido a quedas que ele sofreu de cavalo e outras enfermidades. Lembrando que a média de vida nesse período era no máximo 55 a 60 anos. Então, ele já estava com 49 anos e tinha a saúde já frágil. E assim, ele recebe denúncias de membros da corte de que a sua jovem esposa, Catherine Howard, estava o traindo, certo? E assim ele condena ela à morte por traição e ela é também decapitada, assim como Ana Bolena foi decapitada. E daí ele casa-se novamente
pela 6ª vez, ele se casa com uma nobre inglesa chamada Catherine Parr, uma mulher madura, que já havia sido casada 2 vezes e era viúva desses 2 casamentos anteriores. O tempo passou e eles mantiveram esse casamento por 3 anos. Após 3 anos, Henrique VIII falece e Catherine Parr passa a ser viúva do 3º casamento. Ela é autorizado durante o final da vida de Henrique VIII que continue morando no Palácio Real e ela começa a ser considerada a rainha viúva, porém não exerce o trono. Quem vai exercer o trono vai ser a filha do seu primeiro casamento com Catarina de Aragão, a Maria I, Maria Tudor, certo? Porém, a Maria I, ela era católica e ela tenta restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Começa novamente a ter clero católico, a ceder terras e deixar templos católicos serem construídos na Inglaterra. E o Papa volta a ter poderes sobre a Inglaterra. A Maria I, ela desencadeou na Inglaterra uma perseguição feroz contra os protestantes calvinistas, que o calvinismo foi fundado por João Calvino em 1534 na Suíça e se alastrou por toda a Europa. Na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos, por terem costumes radicais de puritanismo. Então, ela começa a perseguir os puritanos calvinistas e também os anglicanos. Essa perseguição feroz que condenava à morte todos esses segmentos religiosos deu a alcunha, ou seja, a rainha Maria I foi considerada, foi chamada e conhecida na história como a Rainha Sangrenta, devido a esses acontecimentos. Notem que por Henrique VIII não ter deixado herdeiro, a lei teve que ser mudada. Aquela lei sálica que só dava direito ao trono para homens foi revogada pelo parlamento para que uma filha legítima do rei pudesse assumir o trono. A rainha Mary I, ou Maria I, acaba falecendo após o parto de um dos seus filhos e o trono passa para a 2ª filha de Henrique VIII, que é a rainha Elizabeth I, filha de Ana Bolena com Henrique VIII. A rainha Elizabeth I é conhecida na história como a Rainha Virgem e ela vai estabelecer um governo centralizador novamente. Diferente de sua irmã, ela não era católica, ela era anglicana. Ela restabeleceu o anglicanismo na Inglaterra, trouxe para si novamente o poder supremo sobre a igreja anglicana. Ela passou a ser a chefe da igreja anglicana e também ela restabeleceu o ato de supremacia que o pai dela havia imposto e que a irmã dela havia destituído. O ato de supremacia, portanto, lhe trouxe novamente os poderes de ser a chefe suprema da igreja, a confiscar todas as terras da igreja católica, a obrigar o clero católico a se converter e os que não quisessem se converter eram condenados à morte. Ela também estabeleceu perseguições aos huguenotes, aos puritanos ingleses. Esses puritanos, em parte, acabaram fugindo da Inglaterra e se estabeleceram
na América, uma parte deles, que são chamados de peregrinos ou pioneiros na América. E uma outra parte acabou tendo que se converter ao anglicanismo. A Rainha Elizabeth I, ela vai ser considerada, o período de governo dela, a Era de Ouro da Inglaterra, porque ela vai estabelecer o seu poderio na Europa, vencendo a invencível armada espanhola. A Marinha espanhola era considerada a mais numerosa e a mais poderosa de toda a Europa. E decretou guerra contra a Inglaterra, devido a essa crise religiosa. O rei espanhol Filipe II, ele era extremamente católico e decidiu apoiar o Papa no combate à rainha inglesa, que era anglicana. E travou uma batalha nos mares. Essa batalha nos mares, por erros estratégicos da marinha espanhola, que acabou tendo fragmentada a sua marinha durante o ataque, permitiu a vitória da marinha inglesa, que acabou se estabelecendo como a mais poderosa marinha da Europa. Isso permaneceu durante vários séculos, até o século XX, até a Primeira Guerra Mundial. A marinha inglesa se estabeleceu como a poderosa marinha europeia. E a Invencível Armada, a derrota da Invencível Armada e da Espanha, fez com que o Império Espanhol entrasse em declínio e o Império Inglês, o Reino Unido Inglês, de Elizabeth I, começasse a sua ascensão como um dos povos mais poderosos da Europa durante vários séculos. A Rainha Elizabeth I, ela, além de ser considerado o período de ouro da Inglaterra, ela conseguiu consolidar o Estado absolutista inglês, fazendo com que a Inglaterra fosse poderosa economicamente e poderosa militarmente. E assim se estabeleceu o absolutismo na Inglaterra e em todos os seus territórios dominados. Então, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu tenho um canal no YouTube. Se vocês digitarem lá, é o canal Professor João Carlos. Vai aparecer a minha foto lá no canal, ok? É um canal único, não confundam com outros. Eu agradeço mais uma vez a atenção e a audiência de vocês, apoiadores Brasil. Deixo aqui meu abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.